Bom, de novo a pergunta se vocês estão vendo pelo menos a primeira tela com esses logos. Então, né? Tá, eu vou descrever os logotipos. Então é assim, são 3 logotipos, eles ficam na parte superior da tela. Do lado esquerdo, o logotipo planetário, está escrito bem grande planetário, embaixo vem escrito Juan Bernardino Marques Barrio, e o logotipo ele é formado por 5 barrinhas. Elas têm a parte de cima juntas como se fosse um feixe, e esses 5 risquinhos eles abrem, formando então quase que uma pirâmide. Então são 5. Então tem um bem no meio, outros 2 ao lado, com mais outros 2 ao lado dele. 5, que é o desenho do prédio do planetário. O prédio do planetário ele é uma pirâmide quase cilíndrica. E no meio de tudo isso, vindo do canto inferior esquerdo, tem uma curva, um pedaço de uma curva, como se fosse assim um raio passando, subindo do canto inferior esquerdo até o canto superior direito, passando pelo meio da imagem. Originalmente, isso era um pedaço da órbita do satélite Sputnik, que foi o primeiro lançado pelos seres humanos, né, em 1957. Então, aproveitou-se apenas esse arquinho. Né? No meio está o logotipo da UFG. Então, a UFG ela tem 6 desenhos, que são 6 hexágonos. Hexágonos são figuras geométricas com 6 lados, então é no formato de colmeia, de abelha. As abelhas que fazem, então, os seus dutos, né, os seus túneis, com esses 6 lados. Então, eles têm tamanhos diferentes. Então, tem então são assim, são 3, 6. Então, como é que é? É um negócio assim formando quase que um triângulo. Na verdade, são 2 triângulos. São 2 triângulos. Em cada vértice tem 2 figuras maiores e um outro triângulo completando, que são outros 3 menores. Então, assim, tem um maior, um menor, um maior, um menor, um maior e um menor. Então, são 2 triângulos, um junto do outro, e no meio forma uma colmeia branca, porque esses outros são em preto e o do meio fica branco. E é meio assim de ladinho, forma assim um triângulo meio inclinadinho para a direita, e embaixo vem escrito em letras grandes UFG. O do IESA, ele usa cores, ele usa uma bola amarela representando o Sol, e sai dele, do lado esquerdo, uma onda levemente azul passando na parte esquerda inferior, fazendo uma curva, quase contornando esse Sol, esse azul representando a água. Depois vem uma outra parte mais branquinha, clara, que seria também uma outra ondinha branca, e vem uma onda verde muito grande também do lado esquerdo, contornando o azul e o branco, indo até a parte de baixo desse Sol, que representa então a área verde, né? E depois, na base de tudo, quase horizontal, tem uma onda marrom representando a Terra, né? Então seria Terra em marrom, em verde a vegetação, esse branco talvez seja a atmosfera, o azul seria a água e o amarelo é o Sol. E embaixo escrito IESA. Então esses são os 3 logotipos. Pergunto, agora vocês estão vendo uma tela escrito trocas gasosas? Que bom. Então é isso mesmo, eu tenho que mostrar a tela inteira, então, por nada, minha obrigação. Então está escrito agora, uma tela branca, escrito em vermelho, trocas gasosas na biosfera, tracinho, atmosfera, 2 pontos, ciclos biogeoquímicos. Bom, então quando a gente fala de ciclos bio, é vida, geo é a litosfera, junto com a atmosfera e a hidrosfera. E químicos, que são então as substâncias que estão envolvidas. Né? Bom,
para essa aula, eu escrevi aqui, ó, usando como fonte para a parte da aula o texto 2 de Martins et al., 2003, que é aquele texto que eu comentei que são autores do Universidade Federal da Bahia, do Instituto de Química. São 4 autores, por isso é Martins et al., é Martins e outros, né? E os materiais de aulas produzidos por. Então, vem cá. Então, eu coloquei aqui a tela da aula feita para a Universidade Federal de Juiz de Fora, o FJF, o Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Química. Aqui seria a disciplina de Química Ambiental. O pessoal de Ciências Ambientais deve ficar arrepiado quando ouve esse nome, né? Química Ambiental, né? Porque é uma disciplina que arrepia aqui na UFG, né? Então, eu acredito que quem fez essa disciplina, e tendo aprovado ou não aprovado, com certeza vai aproveitar bastante dessa aula de hoje, que ela é 100% de Química Ambiental, essa aula hoje, né? Está escrito aqui, aula 5, Química Atmosfera, entre parênteses, ciclos biogeoquímicos. O autor dessa aula é o Júlio Silva, Juiz de Fora 2019. Então eu aproveitei materiais da aula do Júlio Silva, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, para a aula de hoje. Também aproveitei o material da aula chamado Ciclos de Carbono e Nitrogênio, do autor Joop van Dijk. O Joop van Dijk, ele é da Radboud University, Nijmegen, Países Baixos, e também do Departamento de Física Atmosférica da Universidade de São Paulo, Brasil, né? E aqui a disciplina é Introdução à Física Atmosférica em 2018. Então também aproveitei o material daqui. Aproveitei material também em PowerPoint de Composição Química da Atmosfera, do curso de pós-graduação da Universidade do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, IFUSP. O professor aqui é o V. Franz Sucho M. Universidade de São Paulo, Introdução à Física Atmosférica, 7 de maio de 2018. E aí começamos então, usando todos esses materiais desses autores aí, e o texto, né? Bom, então chama-se Ciclo Biogeoquímicos. Então apresenta aqui no PowerPoint o seguinte: os ciclos biogeoquímicos se classificam em 3 grupos básicos. Então tá lá, tipo 1, 2 e 3. Tipo 1, tipos gasosos. Tipos gasosos, reservatório situado na atmosfera ou hidrosfera, exemplo, nitrogênio, oxigênio. 2, tipos sedimentares, reservatório localizado na crosta terrestre, exemplo, fósforo, o cálcio e enxofre. E tipo 3, que são tipos mistos, possui ambos os compartimentos, exemplo, água, carbono e enxofre. Então, para que fique claro que os materiais que estão circulando na atmosfera, eles são originalmente da própria atmosfera ou vêm de rochas sedimentares, portanto da crosta terrestre, ou que fazem parte dos dois, incluindo os oceanos. Bom, no próximo slide, eu coloquei aqui uma ilustração chamada ciclo da água. O ciclo da água a gente conhece bem desde quando a gente está estudando lá na escola, né? Que a gente sabe que a água na superfície, a água líquida, devido ao calor do sol e aos ventos, ela evapora, forma nuvens, e depois nas nuvens acaba formando chuva, a água cai de novo para ser evaporada, ou ela infiltra nas rochas, acaba formando rios, lagos, oceanos, né? Bom, então essa ilustração ela mostra para a gente assim, na parte superior ela tem formação de nuvens, e tem uma setinha aqui que está vindo da vegetação, que é a evaporação formando nuvens. Depois tem uma outra setinha à direita mostrando uma nuvem chovendo, que é a precipitação. Essa água está caindo aqui sobre rochas, tem um paredão de rochas, tem aqui também uma árvore identificada aqui, que estão sendo molhados,
E aí está escrito aqui, escoamento. Então tem uma setinha apontando para um rio. Então a fonte d'água está nascendo da rocha do canto direito da ilustração, onde a água está escoando, e vem escoando pela parte inferior da ilustração até a parte central da ilustração, onde forma aqui um corpo de água. E aí está escrito aqui na parte inferior, infiltração do solo, que é essa água, portanto, entrando, e está formando aqui embaixo uma coisa curiosa, tem como se fosse assim um rio subterrâneo. A Débora sabe o que eu vou falar agora. Normalmente o pessoal faz uma visão errada dos chamados lençóis subterrâneos. Não é isso. O pessoal fica imaginando que tem rios subterrâneos porque entram em cavernas e tem rios dentro das cavernas que chegam a esculpir grandes túneis, né? Ou mesmo em rochas ígneas solidificadas de vulcões, onde não tem mais o material ígneo passando, os rios acabam circulando dentro dessas cavernas de rocha de lava endurecida. Mas isso são exceções. O normal é a água infiltra no solo, o solo e as rochas ficam molhados como se fosse a esponja que a gente usa para lavar louça. Então, quando a gente aperta a esponja, aí sim a água forma um riozinho, né? Escorre, né? Mas as rochas do solo eles ficam esponjosos, é assim. E aí, devido às inclinações desse material, é que a água escoa dos lugares mais altos para os lugares mais baixos, né? Então aqui está mostrando a infiltração do solo, uma setinha mostrando o fluxo dessa água, que depois vem aqui para a parte esquerda da ilustração, onde tem plantas, e está escrito plantas absorvendo água, e depois acima dessas plantas tem uma setinha mostrando a transpiração que a vegetação sofre e a setinha de evaporação. Então, assim, num sentido horário, começando lá do alto, tem nuvens, chuva, descendo a chuva, escoamento, formam os rios superficiais, infiltra água no solo, essa água vai para a vegetação, vegetação absorve a água e a transpiração e a evaporação da vegetação voltam para as nuvens, fechou o ciclo da água. Bom, na próximo slide tem uma tabela. O título dessa tabela é Estimativa dos maiores reservatórios de água na superfície da Terra. Então vamos ver quais são eles. Então são 3 colunas. A coluna da esquerda, na vertical, está escrito reservatório. A coluna do centro está volume versus 1.000 quilômetros cúbicos. E a da direita é percentual do total. É mais fácil a gente falar dos percentuais dos reservatórios, fica mais simples. Então, reservatório Oceanos é o primeiro deles. 97,25% do percentual do total. Então, o maior reservatório de água é oceano. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Essa tabela só está mostrando na superfície da água. O título é esse, na superfície da água. Porque o maior reservatório de água do planeta Terra é o manto. A maior parte da água do nosso planeta está no manto. Então, lembrando que a atual atmosfera e a atual hidrosfera foram formados a partir da degaseificação ou da desgaseificação, tem essas duas palavras, desgaseificação e degaseificação, de metade do manto terrestre. Então tem ainda uma outra metade para evaporar para a superfície, né? E uma outra informação que muitas vezes passa desapercebido, a nossa crosta terrestre ela é toda rachada, formando placas, as placas tectônicas que se movimentam. Essas placas só conseguem se movimentar porque existe água separando a crosta, onde estão essas placas, da parte superior do manto, chamado astenosfera. Então é como se fosse um óleo lubrificante a água. Então as placas tectônicas elas deslizam pela água,
Então, se não houvesse isso, não haveriam placas tectônicas. É o que acontece, por exemplo, em Vênus, pelo menos por hipótese, que Vênus não tem essa água infiltrada para permitir que as placas tectônicas de Vênus se movimentem. Então, não são reconhecidas placas tectônicas em Vênus. Tá? Mas voltando para a tabela, oceanos, 97,25% do total. Depois vem em segundo lugar o reservatório calotas polares e geleiras, 2,05%, 2% do total. Então esses são os dois maiores, os oceanos e as calotas polares e as geleiras. Daqui para baixo, todos os valores em porcentagem são abaixo de 1%. Então vamos ver, água subterrânea, 0,68%. Lagos, 0,01%. Umidade do solo, 0,005%. Atmosfera, olha como a atmosfera tem pouca água, 0,001%. Córregos e rios, menos ainda, 0 seguido de 3 zeros, né? 0,0001%. E a biosfera, os seres vivos, é agora 0, seguido de 4 zeros, 0,0004. Então, mesmo a atmosfera tem pouca água, então os oceanos e as calotas polares é que tem mais água. Bom, próxima ilustração, ou melhor, próximo slide, chama ciclos biogeoquímicos, e está aqui os principais ciclos biogeoquímicos. Então está lá, ciclo do carbono, e dentro do ciclo do carbono estão o CO2, que é o dióxido de carbono, o CH4, que é o metano, o CO, que é o monóxido de carbono, e agora vem um nome que, para quem não conhece, lhes apresento, chama-se hidrocarbonetos não metânicos, que significa dizer hidrocarbonetos com exceção do metano, dá na mesma, né? E aí tem uma sigla, que é HCNM, que significa H, hidrocarbonetos, né, HC, o N seria não e o M, metânicos, né, HCNM. Depois vem ali, então esses são os do ciclo do carbono. Agora vem ciclo do nitrogênio. O ciclo do nitrogênio está representado pelo N, que seria nitrogênio, e o O de oxigênio. Então vem NX minúsculo O. Isso significa que a gente pode pôr diversos números no lugar desse X, fazendo com que haja, por exemplo, N2O, N3O, N4O, algo assim. E tem o NOx minúsculo, indicando que também pode variar a quantidade de oxigênio. Né? Então pode pôr NO2, NO3, NO4. Né? Depois vem o ciclo do enxofre. E os representantes aqui seria o S, lembrando que o S é o símbolo químico de enxofre, né? Então SOX minúsculo, então indicando que pode ser SO2, SO3, SO4. Depois vem H2S e vem entre parênteses o CHX, é um X minúsculo, né? Indicando que pode variar o C, que é o carbono, o H, o hidrogênio, então pode ter CH3, CH4, né? E isso tudo multiplicado por um Y, indicando que pode multiplicar a quantidade dessa molécula, CH. Né? E, por fim, isolado aqui, o enxofre, né? Tá? Que também se liga a esse CH. Então, enfim, temos aqui ciclo do enxofre, ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono, e vimos anteriormente o ciclo da água. Né? Bom, próximo slide diz, os hidrocarbonetos não metânicos ou não metano são gases que interferem na atmosfera, que vêm principalmente das vegetações. São compostos muito reativos que interferem no ciclo global do carbono, na concentração desse elemento na atmosfera e na capacidade de oxidação dela. Eles são precursores na formação de oxidantes fotoquímicos, como o ozônio troposférico, O3. Então veja lá, quando a gente fala de fotoquímico, é a luz do Sol atuando nas camadas mais altas da atmosfera, nesse caso seria a estratosfera, então lembra, a camada mais baixa é a troposfera, é onde nós estamos, acima da troposfera vem a estratosfera,
A estratosfera, ela tem em toda a sua distribuição o ozônio, sendo que tem uma concentração maior entre ali 30 a 50 quilômetros de altitude, mas em toda a estratosfera é encontrado o ozônio. E acima da estratosfera tem a mesosfera, que também é possível encontrar alguma molécula de ozônio lá perdida, mas tem o oxigênio na forma de O2, molécula, e depois da mesosfera tem a termosfera, que vem acima. Aí na termosfera a gente encontra novamente o O2 e encontra o O, que é o átomo livre, né? A molécula agora já está desmontada. E lembrando que pela presença de ozônio na estratosfera, aumenta a temperatura. Ele recebe e segura esse calor. E depois na termosfera, o O2 e o O, novamente eles absorvem o calor e, portanto, esquenta de novo a termosfera. E acima da termosfera vem a exosfera, né? E a gente pode chamar também de ionosfera uma parte da termosfera mais a exosfera, a ionosfera, onde tem íons que também recebem a luz do Sol e vão se quebrando, né? Lembrando que todo íon ele tem o sinal negativo, né? O que significa o quê? Que ele está com ele fez reações químicas, então ele tem mais elétrons, né, o íon. E o cátion, ele tem aquele sinal positivo, que ele também fez reações químicas, só que ele perdeu elétrons, então ele tem mais prótons do que elétrons, por isso que ele fica com o sinal positivo. Bom, próximo slide. A emissão total do HCNM, o que é isso? São aqueles hidrocarbonetos não metânicos, né? Então, a emissão total de HCNM para a atmosfera é cerca de 1.270 megatoneladas de carbono ao ano. 92% dessas emissões são naturais, vindas das plantas, como de florestas de pinheiros, de eucaliptos e de árvores, que produzem frutos cítricos dos oceanos e de atividades microbianas. 8% restantes desses HCNM é proveniente de atividades humanas, como da produção de energia, dos automóveis e das indústrias, pois esses gases são produzidos na combustão incompleta dos combustíveis, como a gasolina, o gás natural e o gás liquefeito de petróleo, GLP. Então vejam que 92% desses hidrocarbonetos não metânicos têm origem natural e 8% têm origem humana. Agora, o problema para o nosso planeta é que há uns 200 anos não havia esse 8% de atividade humana, né? Então isso é um problema, porque 8% não é pouca coisa. Mesmo que fosse 1%. Acumulando isso com o tempo, isso vai aumentando a quantidade de hidrocarbonetos não metânicos para a atmosfera, o que vai aumentando aí, como está apresentado, 1.270 megatoneladas de carbono ao ano. Então, isso é uma quantidade absurda de megatoneladas, é 1 milhar de megatonelada de carbono por ano na atmosfera, e o carbono é um dos elementos causadores de efeito estufa, né? E 8% disso é resultado de produção humana, né? E portanto, sai pelas chaminés das indústrias e a queima do gás natural e principalmente da queima incompleta da gasolina, o que mostra que dentro das ciências ambientais seria interessantíssimo que houvessem combustíveis com queima completa, que não deixasse resíduo. Então, a gasolina é um combustível que já passou da hora para deixar de existir, né? É um combustível bastante ruim, não só a gasolina, como o diesel, que também, pelo menos aqui em países pobres, tem muito enxofre. O enxofre é outro dos
gases do ciclo biogeoquímico aí, que é bastante preocupante, como nós vamos ver daqui a pouco, né? Agora, países da Europa, por exemplo, é proibido se usar diesel com enxofre, por exemplo, né? Então, em países ricos, a cabeça do pessoal é outra. Bom, mudamos de slide. Esse slide agora chama-se ciclo do carbono. Tem 4 itens aqui. O primeiro item diz: o carbono é um elemento químico de grande importância para os seres vivos, pois participa da composição química de todos os componentes orgânicos e de uma grande parcela dos inorgânicos também. Vamos lembrar, para quem não está muito assim familiarizado com a química, né, que na área da química existe uma divisão que é a química inorgânica e a outra divisão chamada química orgânica. A química orgânica, a grande base dela é o carbono, porque o carbono ele é um átomo que faz parte da família 4A na tabela periódica, e lá na família 4A, todos os elementos químicos dessa família, um deles, por exemplo, é o silício, né? Esses elementos químicos, como carbono e silício, eles podem fazer até 4 ligações químicas, por isso ele está na 4A. Então ele pode receber até 4 elétrons, como ele também pode doar 4 elétrons, ou ele pode compartilhar esses 4 elétrons, né? Esse é um capítulo da química chamada de ligações químicas. Então, o carbono, ele fazendo 4 ligações, por exemplo, o metano. Metano é CH4. Então, é um carbono ligado com 4 hidrogênios. Então, ele fez uma ligação química com cada um desses hidrogênios. Então, aquele único elétron do hidrogênio, ele circula entre a eletrosfera do hidrogênio e a eletrosfera do carbono. Então, eles compartilham. Então, é um carbono compartilhando 4 elétrons de 4 hidrogênios, CH4. E isso faz com que o carbono ele possa ser, e ele é, um elemento químico que consegue estruturar moléculas muito grandes, moléculas muito complexas, por poder fazer até 4 ligações químicas. Então, por isso que na química orgânica o carbono é tão importante. Para o lado da química inorgânica, são moléculas de carbono mais simples, como o próprio CO2, né? Ou que é o dióxido de carbono, ou o CO, que é o monóxido de carbono. Então são moléculas isoladas, mais simples, estão no capítulo aí da química inorgânica. E o silício, ele faz o mesmo trabalho do carbono, ele faz 4 ligações químicas, mas o silício está na base da química inorgânica, porque o silício forma moléculas grandes que constituem os minerais das rochas. Então, o silício está para a geologia como o carbono está para a biologia, por exemplo, apesar que os dois têm interfaces, né? Tá? Então, por isso que o carbono ele é tão importante. Outro item. O gás carbônico, que a gente chama de CO2 ou mesmo o monóxido de carbono, CO, se encontra na atmosfera numa concentração baixa, aproximadamente 0,03%. Nesse caso é o CO2, né? 0,03%. E em proporções semelhantes, dissolvido na parte superficial dos mares, oceanos, rios e lagos. É importante comentar isso aqui. Quando a gente fala que a oceanografia ela tem interface com a física da atmosfera, eu apresentei para vocês semana passada uma área chamada interações oceano-mar-atmosfera. Então, onde a atmosfera encosta na água do mar, ou mesmo na água dos lagos, ou na água dos rios, na água de reservatórios, existe uma mistura entre os gases da atmosfera com a água líquida. E havendo agitação da superfície por vento e até formando ondas, o que acontece é que parte do ar da atmosfera é engolido por essa agitação, por essas ondas, e, portanto, esse ar ele fica misturado
na parte superficial desses grandes reservatórios de água. Então, por isso que é tão importante essa área da oceanografia chamada interação oceano, mar, atmosfera. E é aqui nesse caso, então, que aparece, né, esse dióxido de carbono dissolvido, né? E aí é importante dizer que existe um mecanismo regulatório no planeta Terra de quando há excesso de dióxido de carbono na atmosfera, né, o CO2, ele acaba se misturando muito mais com a água do mar. E na água do mar, o CO2 em grandes quantidades, ele acaba solidificando. De gás ele passa para sólido e ele forma um pozinho branco, como se fosse um pó de talco, tá? Um pozinho branco, que vai misturando na água do mar, e como ele é mais pesado, ele precipita no fundo do mar ou nas áreas mais rasas do mar, e com isso vai formando grandes depósitos de pozinho de dióxido de carbono. E com isso, o dióxido de carbono ele vai encontrando também o cálcio presente na água do mar, e ele vai formando o composto chamado CaCO3, que a gente apelida de CaCO3, que é o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, então, ele constitui uma rocha sedimentar, portanto, uma rocha que vai endurecendo, e a formação de carbonato de cálcio ao longo da história do planeta Terra indica que houve períodos de grande concentração de dióxido de carbono na atmosfera, que foi aprisionado pela água do mar e originou essas rochas. Por sua vez, essas rochas elas aparecem na superfície da Terra quando a água do mar diminui, vai embora, e o continente sobe, e formam então regiões de cavernas, por exemplo, esculpidas pela chuva, pela água, que formam um outro ácido chamado ácido carbônico, que corrói o calcário e forma então as cavernas. E por vezes também, com os movimentos das placas tectônicas, esses depósitos de carbono, que é o carbonato de cálcio, o calcário, né, que é o nome popular é calcário, o calcário ele mergulha de volta no manto da Terra e sai na forma de erupções vulcânicas, e é onde se devolve o CO2. Nós já vamos ver isso no ciclo do carbono, na ilustração que vem daqui a pouquinho. Mas eu estou só adiantando para vocês verem como é importante a gente saber que existe essa interação entre o dióxido de carbono da atmosfera com a água do mar, formando rocha calcária, e a rocha calcária depois constitui os continentes, ou ela desaparece no manto para voltar para a atmosfera pelos vulcões, né? Bom, outros dois itens aqui. Removido da atmosfera pela fotossíntese, o carbono do CO2, o dióxido de carbono, incorpora-se aos seres vivos quando os vegetais, utilizando o CO2 do ar ou os carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água, realizam a fotossíntese. Então, aquela ideia, né? A vegetação, ela também tira esse carbonato, esse calcário, que está flutuando na água do mar por meio das raízes da vegetação, né? Na água do mar, às vezes na água dos rios, né? Dos lagos, né? Depende da situação, pode ter também, né? E o último item, dessa maneira, o carbono desses compostos é utilizado na síntese de compostos orgânicos que vão suprir os seres vivos. E a próxima slide é a ilustração do ciclo do dióxido de carbono no ar, né? Então, mostra aqui, é uma ilustração que mostra no centro, no alto, o grande repositório, ou o grande reservatório do dióxido de carbono, CO2, que é o mar, e tem setinhas que vão e vêm mostrando o CO2 circulando, né? Então, vamos lá. Um deles aqui, no canto superior direito, tem erupção vulcânica. Então tem um vulcão aqui, está saindo gases do vulcão, e ele está com uma setinha devolvendo o CO2 para a atmosfera. E alimentando esse vulcão, tem uma setinha abaixo dele, aqui do lado direito da ilustração, escrito milhões de anos.
O que é de milhões de anos? Que vem dali de uma caixinha onde está escrito carbono fixado em carbonato de cálcio de moluscos. Então, justamente os moluscos formados do carbonato de cálcio, que é o KCO3, né, eles podem, pela tectônica de placas, serem derretidos no manto e saírem na erupção dos vulcões e voltar o CO2 para a atmosfera. E antes disso, tem uma setinha mostrando uma ilustração com os peixes, com os moluscos, a vida marinha, né? E antes deles tem aqui uma outra caixinha do lado esquerdo, escrito dissolução do CO2 em água, fixação do carbono pela fotossíntese em biomassa de algas e fitoplâncton. Então, esse CO2 participando da vida marinha, e esse material vai pela alimentação para esses seres vivos que, ao morrer, formam esses depósitos também de calcário e cálcio ou carbonato separado, né, que vai depois para a erupção vulcânica. E esse CO2 aqui na água do mar, ele é iluminado pela energia solar. Então, lá no canto superior esquerdo tem o Sol, então energia solar iluminando diretamente a água do mar, né? E também saindo aqui da água do mar, tem uma outra setinha para a parte inferior do gráfico, mostrando sedimentação de biomassa, que, portanto, são os seres morrendo e formando sedimentos, né? E também tem uma outra setinha à direita, escrita milhões de anos, indo aqui para o centro da ilustração, na parte inferior, que é a formação, portanto, de carvão, de óleo, gás natural, combustíveis fósseis, né? Apesar que o carvão ele é formado nos continentes, né? Então, ele não é formado na água do mar. Na água do mar é formado o óleo e o gás natural. Portanto, o petróleo, combustíveis fósseis oceânicos, porque o combustível fóssil continental, carvão. O carvão vem da deposição, vem da morte da vegetação em lagos na superfície, portanto, continental. E aí tem uma setinha saindo daqui à direita, que é justamente o aproveitamento desses combustíveis fósseis de carvão, petróleo, gás. Tem aqui uma ilustração mostrando um automóvel, uma indústria, e a chaminé saindo uma fumacinha, que é a queima de combustíveis fósseis. Então, que é usado em automóveis e indústria. E aí tem uma setinha saindo, portanto, dessa queima de combustíveis fósseis, lá para o alto, devolvendo o CO2 para a atmosfera. E no meio desse gráfico tem a parte mais natural, né? Sem erupção vulcânica e sem a influência humana, né? Tem aqui energia solar no canto superior esquerdo, iluminando vegetação, floresta, e aqui está escrito fixação do carbono pela fotossíntese em biomassa de plantas. E aí sai uma outra setinha das queimadas, que por vezes pode ser natural, por raios, que pega fogo no cerrado, por exemplo, e a maior parte do tempo é gente criminosa botando fogo por aí, né, queimando floresta, inclusive porque o governo incentiva isso, né, e acabando com as florestas e tudo isso devolvendo o dióxido de carbono para a atmosfera. E sai uma outra setinha dessas florestas na forma de alimentação, indo para a última caixinha aqui, que é a caixinha dos animais, né? Então aqui tem animais, por exemplo, como mamíferos, aves, representados aqui na superfície, né? E está escrito aqui, respiração por plantas aquáticas, animais e processo de decomposição. E esse CO2 volta para o ar. Então, enquanto nós estamos aqui assistindo aula, né, e eu estou falando bastante, nós estamos respirando, né? Nós estamos respirando nitrogênio e oxigênio. Esse nitrogênio e oxigênio, um pedacinho de dióxido de carbono e argônio entram nos nossos pulmões, sofrem reações químicas, e quando a gente exala, a gente solta o ar, a maior parte da composição desse ar é dióxido de carbono. Então, nós estamos tirando o carbono do nosso organismo e o CO2 que entrou da atmosfera, nós nem estamos desmanchando ele está saindo inteiro na nossa respiração,
ou esse oxigênio que se quebra e forma reações químicas nos nossos alvéolos pulmonares e devolvem, portanto, para a atmosfera esse CO2. Né? Então, a respiração animal de quem está acostumado, né, a viver nesse oxigênio contribui com uma grande quantidade de CO2 para a atmosfera. Né? Uma coisa muito rápida que eu quero dizer com relação às plantas, que durante o dia, com a luz solar, ou embaixo de lâmpadas por conta de uma poluição luminosa, que pode ser isso durante a noite também, né? Que as plantas, quando recebem luz, elas absorvem o CO2 na fotossíntese e devolvem para a atmosfera o oxigênio. Que bom! Então precisamos das plantas, precisamos das algas marinhas, precisamos das cianobactérias nos oceanos para exalarem oxigênio para a atmosfera. Que bom! No entanto, ao apagar a luz do sol ou de uma lâmpada, a vegetação dorme. E ao dormir, elas fazem igual nós fazemos, nós animais. Respiram oxigênio e soltam o CO2 para a atmosfera. Então, é uma ilusão achar que a floresta amazônica, por exemplo, ela seja o grande repositório de oxigênio do planeta. Não é. Não é. Tem uma importância para o clima, tem importância para a biodiversidade, tem importância para os solos, tem importância para o relevo, tem importância para a água, mas para a atmosfera, o CO2 retirado durante o dia, ele é devolvido durante a noite. O oxigênio produzido durante o dia, ele é usado pela vegetação durante a noite. Então, o pessoal, inclusive, fala de maneira errada que a Amazônia ou as florestas tropicais formam o grande pulmão do mundo. Está errado duas vezes. Está errado por causa disso que eu falei, que o oxigênio produzido durante o dia é consumido durante a noite. E pulmão não produz oxigênio. Pulmão produz só CO2. Então veja como a frase ela é errada duas vezes. Né? Então o grande produtor de oxigênio são as cianobactérias e, em parte, as algas marinhas. Então, a grande formação de oxigênio na atmosfera está nos oceanos. Ah, então vamos derrubar as florestas, né? Tá tudo bem. Não, justamente porque eu falei. As florestas são importantes pela manutenção dos climas como estão, na manutenção das chuvas, que fazem parte dos climas, dos solos, do relevo, da água, da biodiversidade, que é mais alguma coisa. Então, está sobrando argumentos para manter as florestas em pé. Não é? Bom, essa próxima ilustração mostra também uma tabela que está escrito aqui, estimativa dos maiores reservatórios de carbono da Terra. Tem uma coluna à esquerda escrito reservatório e a coluna da direita valor em gigatoneladas. Então está lá o reservatório atmosfera, que em 1700 significava 578 gigatoneladas. Em 1999, 766 gigatoneladas. Então, subiu a quantidade de carbono na atmosfera, de 578 para 766. O que significa isso aqui? Poluição, né? Excesso de carbono na atmosfera. Matéria orgânica do solo varia entre 1.500 e 1.600 gigatoneladas. Os oceanos variam entre 38.000 a 40.000 gigatoneladas. Os sedimentos marinhos e rochas sedimentares variam entre 66 milhões a 100 milhões de gigatoneladas. As plantas terrestres entre 540 a 610 gigatoneladas. E os depósitos de combustível fóssil, 4.000 gigatoneladas. Então veja que perigo que é essa concentração de depósito de combustível fóssil. Porque conforme o ser humano extrai o carvão, petróleo e gás natural, queima e joga para a atmosfera tem entre 578, bom, vamos colocar já 766, né? 766 atualmente. Tem 4.000 em combustível fóssil. Então veja, se a gente aumentar em 1.000 ou 2.000 gigatoneladas, fica uma quantidade
muito grande de carbono na atmosfera. E certamente isso tem implicações diretas no efeito estufa. Bom, a próxima slide é uma ilustração, em parte, do que a gente já falou, que chama aqui, figura 3, fluxo e quantidades de dióxido de carbono nos compartimentos. Olha, essas ilustrações elas estão lá naquele texto 2 de Martins et al. 2003, viu? Então, aqui a gente tem agora as quantidades numéricas do que está circulando. Então, veja lá, atmosfera lá no alto, no centro, no alto, 750 gigatoneladas, né? Então, veja, a atmosfera está recebendo, vamos colocar aqui por ano, 5,5 gigatoneladas de queima de combustíveis fósseis. Aqui na parte direita da ilustração está escrito produção industrial e emissão veicular. Então, o ser humano está mandando por ano 5,5 gigatoneladas aqui de combustíveis fósseis. Então, isso aqui é anormal. Agora, o que é normal? Bom, normal, por exemplo, é a troca que a atmosfera faz com a superfície oceânica. Aqui no meio da ilustração está escrito superfície oceânica. Tem um reservatório aqui de 1.020 gigatoneladas. Então, a superfície oceânica recebe 92 e devolve 90 para a atmosfera. Então, os oceanos, olha lá, eles tiram da atmosfera, né? Então, bacana a existência dos oceanos, né? Então, quando tem excesso de carbono na atmosfera, os oceanos ajudam tirando, né? Olha que legal. Bom, vamos ver agora na parte inferior da superfície oceânica, que aparece, então, a parte da biota marinha, né? Os animais, né? Eu pergunto, vocês estão eu estou conectado aqui? Tá todo mundo? Tudo bem. Não, tá ok, né? Tá bom. Alguma coisa no chat aí? Não? Tá bom. Tá. É porque eu tô ouvindo uns sonzinhos aqui, às vezes acontecendo, às vezes eu achei que era mensagem chegando. Então, na parte inferior dessa ilustração, veja lá, biota marinha. Biota marinha tem 3 gigatoneladas ali de depósito, né? E ela recebe da superfície oceânica 50 e devolve 40 para a superfície oceânica. Opa, então fica 10 lá na biota marinha, então formando os animais marinhos, né? Na parte do carbono orgânico dissolvido, olha só, tem 700, tem quase a mesma quantidade de carbono que tem na atmosfera, que tem 750, na água do mar tem dissolvido 700, né? E aqui, então, no oceano, circulando, tem 38, intermediário, e no profundo tem 100. E apenas 0,2 disso aqui vira sedimento, mas de sedimento tem um depósito de 150. Né? Agora, desse oceano aí, ele está recebendo da superfície superior do oceano 91,6 e está devolvendo 100. Ou seja, está circulando a água do fundo para a superfície. Mas continua o oceano como um todo devolvendo menos carbono para a atmosfera e segurando mais. Então, o que mostra que os oceanos são importantíssimos para retirar carbono da atmosfera. Agora, na parte esquerda dessa ilustração, vem agora os rios, vem a vegetação, os solos, ou seja, o material dos continentes. Então, a gente vê aqui que a atmosfera ela dá para os continentes 61,4 e recebe 60. Então, de novo, a vegetação ela retira carbono da atmosfera. Então, se a gente falasse hoje em dia em reflorestamento e não desmatamento, seria uma vantagem, né? A gente ter reflorestamento. É isso que nós precisamos. Precisamos de vegetação aprisionando carbono, tirando da atmosfera. E tem aqui, por último, mudanças de uso da Terra. Veja lá, enquanto a atmosfera dá 0,5 gigatonelada, as mudanças aqui devolvem 1,6.
entenda dessas mudanças como sendo a agricultura e a pecuária, porque vem do desmatamento, retirada de vegetação original. Então, quem é a grande mancada dessa história? É a produção industrial e emissão veicular, que manda 5,5 gigatoneladas por ano para a atmosfera, e essas mudanças de uso da Terra, que mandam 1,6 para a atmosfera. Então tem aqui, olha, 7,1 gigatoneladas sendo jogada na atmosfera, enquanto que o oceano só consegue tirar 2 e a vegetação só consegue tirar 1,4. Ou seja, 3,4 é o que a vegetação e os oceanos conseguem tirar de carbono da atmosfera, enquanto o ser humano está jogando 7,1. Ou seja, nós só estamos jogando na atmosfera todo ano o dobro do que a vegetação e os oceanos conseguem pegar de volta da atmosfera. Ou seja, tem um bichinho chamado ser humano que precisa ser extinto desse planeta, porque está causando uma mudança absurda aqui, né? A sorte do planeta é que o ser humano existe há pouco tempo e, com muita sorte, vai durar menos tempo ainda, né? O nosso fim está próximo, então é bom a gente encontrar um jeito de ser. Nós estamos indo para esse caminho, né? Principalmente quem vai se matando aí todo dia, né? Então é bom ser feliz logo, né? Porque o ser humano não vai durar muito, né? Porque o planeta vai durar e vai arrumar um jeito de nos exterminar. Já está tentando, né? Mandou uma Covid-19 para nós aí, né? Está tentando, né? E sabe mais o que o planeta vai mandar para nós, né? Então, ou seja, vocês como a grande parte dos estudantes aqui são de geografia e ciências ambientais, né? Outros que também são de áreas correlatas, né? Que são de ciências da terra, ciências da vida, né? Ou têm preocupação ambiental, reduzam a sua pegada ambiental no planeta, por favor, né? Tenham modos de vida, hábito de vida mais sustentáveis. Tá? Eu já procuro fazer minha parte, eu sou vegetariano, cada vez mais vegano do que vegetariano. Tá? Procuro usar equipamentos só o necessário, não deixar equipamento ligado desnecessariamente, consumir energia elétrica o necessário, né? Não ficar mudando de aparelho celular todo ano, comprando roupa todo ano, usar o calçado até gastar a sola para valer mesmo, né? Então a gente procurar ter modos de vida mais sustentáveis, né? Eu procuro usar 95% do tempo no meu automóvel álcool, né? Eu sei que também não é o combustível perfeito, né? Eu gostaria mesmo de ter um carro elétrico, né? De preferência abastecido por energia solar, aí seria perfeito. E que ele voasse também, seria mais lindo ainda, né? Mas os outros 5% eu sou obrigado a usar gasolina para poder lubrificar o motor, né? Então, porque nós estamos ainda com equipamentos muito, muito atrasados aqui no Brasil, né? Mas assim, procurem ter modos de vida mais sustentáveis. O ideal mesmo seria a bicicleta, né? Todo mundo usando bicicleta, né? Mas a cidade não permite adequadamente. Bom, chegamos aqui em mais um slide. Esse slide, o título dele é metano, CH4. Tem aqui o desenho de uma molécula de metano, que é uma bolinha maior no centro, que seria o carbono, com 4 bolinhas menores em volta, que seria hidrogênio, e essas bolinhas, a maior no centro com as menores, tem um cilindro pequenininho assim conectando, né, como um tubinho conectando. Então essas são as chamadas ligações químicas do carbono, formando 4 ligações químicas do hidrogênio. Tem uma ilustração aqui que é um C, o carbono no centro, com 4 risquinhos saindo dele, um para cima, um para baixo, um para o lado direito, um para o lado esquerdo, e nas pontas extremidades tem o H de hidrogênio conectando. Então essa é a fórmula química do carbono com os 4 hidrogênios CH4. E está escrito aqui, fontes, micróbios anaeróbicos. Então são aqueles micróbios que utilizam
o metano e não respiram o oxigênio. Eles são anaeróbicos, eles fogem do oxigênio, né? E, portanto, eles usam, aqui está mostrando o CH4 mais o OH. OH, um dos nomes é hidroxila, né? Então, essa fórmula química resulta em água, H2O, mais CH3. É isso que eles mandam para a atmosfera. Então, eles usam o metano e hidroxila para produzir água e CH3. Tem uma outra ilustração agora, chamada dióxido de carbono, CO2, mostrando agora uma bolinha grande, que é o carbono, no centro, e outras duas bolinhas, uma direita e outra esquerda, também quase do mesmo diâmetro, né? A do meio carbono está em cinza, as outras duas estão em vermelho, que são as de oxigênio. E aí tem dois tubinhos entre o da direita, oxigênio, ligando com o carbono no centro, e dois tubinhos ligando o oxigênio da esquerda com o carbono ao centro. E tem aqui a fórmula química, que é o carbono C, com dois riscos saindo à direita, ligando no oxigênio, e o C com dois riscos saindo à esquerda, ligando com o oxigênio. Então, essa é a fórmula química do carbono, fazendo duas ligações com o oxigênio da direita e duas ligações com o oxigênio da esquerda. Aí está escrito aqui, fotossíntese, 6CO2 mais 6H2O mais energia na forma de luz solar, produz o famoso C6H12O6. O que é o C6H12O6? É a glicose. Isso aqui é a fotossíntese. Mais 6 moléculas de oxigênio, 6O2. Na respiração, agora usa a glicose, C6H12O6 da matéria orgânica, mais, de novo, os 6 oxigênios, 6O2. E resulta em 6CO2 mais 6 moléculas de água, mais energia, né? Então, o dióxido de carbono, ele permanece dissolvido na água do mar por aproximadamente 330 anos na água do mar. E na atmosfera ele permanece 3 anos e meio. Tá? E na natureza em geral, circulando por outros organismos entre 34 e 44 anos. Um outro slide escrito, ciclo do carbono. Aí vem lá, equilíbrio do CO2 entre a atmosfera e a biosfera. Então a gente já conhece a fotossíntese, produzindo aqui o 6CO2 mais 6H2O mais energia, resultando na glicose, né? C6H12O6, está aqui, ó, molécula de açúcar, C6H12O6, mais 6 oxigênio. A energia é pela luz solar. Na respiração, o processo inverso que nós já vimos. C6H12O6 mais 6O2, resultando em 6CO2 mais 6 moléculas de água mais energia. Só repetindo o que foi mostrado no slide anterior. Agora vem escrito, fixação de carbono na biomassa, por meio de folhas, caules, raízes, etc., é a chamada produção primária líquida, PPL. Então, é quanto de carbono é fixado na biomassa. Então, em ciências ambientais se enxerga assim, que quando a gente vê a vegetação, a biomassa, é quantidade de carbono armazenado, produção primária líquida. Depois vem consumo da biomassa por organismos heterotróficos. Quem me diz o que é um organismo heterotrófico? Puder abrir o microfone ou escrever no chat e alguém lê. O que é heterotrófico? Já tem uma dica aqui, ó. Consomem C6H12O6, ou seja, são organismos que consomem açúcar. Perfeito, perfeito. São aqueles incapazes de produzir o próprio alimento. A não ser que você dê uma mordida no seu braço. Ou você coma os próprios dedos ou a mão, não é não? Você vai comendo o seu corpo assim, ó, aí você é capaz de produzir o próprio... Então, o autocanibalismo, você já seria um autotrófico, né? Porque você produz o próprio alimento, tá certo? Mas como a gente não gosta de sair se mordendo, então nós somos heterotróficos, a gente morde os outros, não é isso?
Quem é carnívoro faz isso, não é? É uma falta de caridade, não é? Você come a carne da vaca, do peixe, do porco, que não tem nada a ver com a história, coitado, bota no seu prato e você come eles, né? Agora, você podia dar uma mordida no seu braço também e ver como se é gostoso, né? Aí você se torna autotrófico, né? Então é isso, organismos heterotróficos. A gente precisa dos outros para sobreviver, né? É uma pena, né? Seria tão lindo se o ser humano fizesse fotossíntese, né? Só que teria que mexer lá nas mitocôndrias dentro da célula, né? A gente precisaria ter mitocôndrias produzindo energia a partir da luz solar, né? Seria lindo, porque nós seríamos organismos autotróficos. Nunca mais a gente precisaria comer, a gente ia viver de luz, né? Mas não somos assim, a gente precisa comer. Então, por exemplo, eu que sou vegetariano, eu como vegetais e os vegetais absorveram a energia do sol. Então eu consumo uma energia solar de segunda mão, né? São os heterotróficos. E a gente emite, olha lá, emissão de CO2 pela respiração. Então nós somos poluidores naturais do CO2, né? Bom, e tem a reemissão por meio de processos naturais, que é a decomposição. Isso aqui é uma outra coisa que tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a questão dos cemitérios, né? Os seres humanos morrem, são colocados no cemitério, há uma decomposição natural dos corpos e a gente devolve para a natureza o carbono, por exemplo. Isso é uma coisa problemática, porque mesmo no processo de queima, se for feito, então, ao invés de um sepultamento, for feito, então, a queima do corpo, né, nós, de qualquer forma, nós estamos devolvendo CO2 para a atmosfera. Né? Então, mesmo depois de morto, nós estamos poluindo o meio ambiente. Isso é uma questão muito séria isso, né? Bom, continua, ciclo do carbono. Fixação do carbono pelos oceanos. Então tem aqui equilíbrio gás líquido, então vamos ver como é que funciona aqui pelos oceanos, né? Que o produto final é o CaCO3, né? O carbonato de cálcio. Então vamos ver, começa lá no CO2, existe uma troca de vai e vem, né? De CO2 aquoso, né? Que pode misturar o CO2 aquoso com água. Então tem aqui uma outra reação, que é CO2 aquoso mais água líquida, que também pode ir e voltar entre H2CO3 aquoso. Então a primeira coisa que forma é esse H2CO3. E depois uma outra reação, H2CO3 aquoso mais água líquida, que também pode ir e voltar, porque é um processo que pode ser revertido, né? Formando o HCO3 aquoso. Esse aqui é um ânion, então ele tem um negativo no alto do oxigênio, né? HCO3-, mais H3O positivo. Esse aqui é um cátion, então ele tem um positivo no oxigênio. Então é HCO3- mais H3O positivo. Bom, aí vem uma outra reação do HCO3 negativo, aquoso, mais água líquida, uma reação que pode ir e pode voltar, pode desmanchar, formando um CO2, um CO3 menos 2, ele é um íon menos 2, CO3 menos 2, aquoso, mais um H3O positivo, ele é um cátion, formando uma última reação que é o CO2 menos 2, aquoso, mais um Ca, que é o cálcio, ele é um ânion mais 2, é um cálcio aquoso mais 2, positivo. Então juntou esse Ca mais 2 com esse CO3 menos 2, é uma reação que pode formar e desmanchar, né, e voltar, que é o CaCO3, que é o CaCO3, cálcio, carbono, oxigênio 3, e ele é sólido. Ele é sólido, portanto, ele precipita na forma de um pó sólido na água do mar, formando então esqueletos, carapaças, conchas,
formação e dissolução de rochas sedimentares. Então está aqui, ó, sua decomposição ao longo de milhões de anos leva à formação de depósitos ricos em hidrocarbonetos, por exemplo, petróleo e carvão. Lembrando que o carvão é nos continentes. Bom, ainda ciclo do carbono. Um outro mecanismo de retorno do carbono ao ambiente é por intermédio da combustão de combustíveis fósseis, exemplo, gasolina, óleo diesel, gás natural. Então tem aqui o combustível mais o oxigênio, porque veja, para que os automóveis funcionem, precisa ter ar entrando, porque sem o ar não tem a combustão. Então a combustão é com oxigênio. E aí é um mecanismo também de ida e volta, que pode ser desmanchado, que é o CO2 mais água. Então, portanto, a queima de combustível está produzindo água e dióxido de carbono. Então, queimadas e processos de desflorestamento, em seguida aqui, olha lá, introdução de 3,3 gigatonelada de carbono, GTC é gigatonelada de carbono, líquidas, como o CO2, estão sendo introduzidos na atmosfera do planeta a cada ano, com consequências globais sobre o clima, as quais vêm sendo amplamente discutidas em diversos fóruns. Né? Aqui está sendo até conservador, 3,3. Vocês viram naquele gráfico anterior que falava em 5, né? 5 gigatoneladas. Né? Com mais o que a vegetação e os animais emitem, dá mais de... dá mais de 7, né? Desculpe, não com os animais, a queima, né? A queima e também a queima de floresta e o uso de lavoura, né? E pecuária, né? Dá quase o dobro do que a vegetação consegue retirar junto com os oceanos, né? Então está aqui, ó, a queima de combustíveis fósseis aumenta em 4,3% ao ano a emissão de carbono na atmosfera. Acabou o ciclo do carbono, agora é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio é o elemento químico que entra na constituição de duas importantíssimas classes de moléculas orgânicas, as proteínas e os ácidos nucleicos, o DNA. Embora esteja presente em grande quantidade no ar, cerca de 79%, 78%, na forma de N2, a molécula N2, poucos seres vivos os assimilam nessa forma. Então a gente diz que é de baixa reatividade. Apenas alguns tipos de bactérias conseguem capturar o N2 utilizando na síntese de moléculas orgânicas nitrogenadas. O nitrogênio utilizável pelos seres vivos é o combinado na forma de aminoácidos, proteínas, íons amônia. Esse íons amônio é NH4 com o positivo, né? E nitrato, que é o NO3 negativo. Bom, aqui tem uma ilustração do ciclo do nitrogênio, mostrando no alto da ilustração o nitrogênio gasoso no ar, N2. Então, esse nitrogênio ele é fixado da atmosfera à direita pelos organismos, então é fixação biológica por leguminosas e cianobactérias. À esquerda é a fixação industrial, então tem aqui uma indústria aqui, e nessa fixação industrial desce então uma sequência à esquerda, na vertical, de cima para baixo, tem aqui, ó, da fixação industrial, fertilizantes nitrogenados, depois tem cultivares não leguminosas e tem alimentação e excreção animal. Então essa é uma forma de fixação com influência humana. Pelo caminho natural, além dessa fixação biológica por leguminosas e cianobactérias, tem aqui também a fixação atmosférica por meio de relâmpagos. Então tem aqui a nuvem com os raios, né? No caso aqui são relâmpagos, e, portanto, essa reação físico-química que envolve eletricidade na atmosfera faz com que o nitrogênio ele seja disponibilizado da atmosfera para a vegetação. Então tem aqui, numa coluna à direita, plantas não fixadoras de nitrogênio. E essas plantas não fixadoras de nitrogênio, elas entram imediatamente da alimentação animal. Então, tanto aquele nitrogênio fixado por leguminosas e cianobactérias, quanto as plantas que não fixam, elas têm nitrogênio disponível nos seus corpinhos, que entram na alimentação animal. E aí mostra depois na parte inferior da ilustração
os animais, né? A parte de excreção animal. E aí a excreção animal ela entra tanto da parte biológica, natural, na parte direita do gráfico, como na parte esquerda, que foi por fixação industrial. Então, na parte inferior entra a direita e a esquerda, alimentação e excreção animal. Porque seja o animal comendo na natureza, ou seja um animal criado pelo ser humano por meio de fertilizantes, por meio de adubo, por meio de alimentação industrializada, vai parar tudo aqui no meio desse gráfico, que começa aqui embaixo e vai subindo de volta para a atmosfera, que a excreção animal vai formar sais de amônio, que é NH4+, que é trabalhado por bactérias no solo, e essas bactérias no solo elas devolvem isso para as plantas não fixadoras de nitrogênio, à direita, e devolve esse sais de amônio para os cultivares não luminosos na forma de adubo, né? E aí fecha o ciclo, né? E tem também ainda outras bactérias no solo, subindo aqui no meio da ilustração, formando nitratos NO3 negativo. Então, como foi dito no slide anterior, NH4+ e NO3- são os íons de sais de amônio e nitrato trabalhados por bactérias que devolvem para o ar, formando a chamada desnitrificação. Portanto, devolvendo para a atmosfera o nitrogênio. Então, enquanto há uma fixação natural do nitrogênio ou industrial, existe um aproveitamento desse nitrogênio pelos animais, pelos vegetais, pelos fertilizantes, adubos, né, que são usados, e bactérias no solo devolvem esse nitrogênio do NH4 e do NO3 para a atmosfera, fechando, portanto, esse ciclo, né? E, claro, a atmosfera também roubando nitrogênio do ar, né? Bom, então, vamos lá, repetindo algumas dessas informações, está lá, ciclo do nitrogênio, agora está escrito, fixação, processo de transformação de N2 em compostos de nitrogênio. Fixação biológica, conversão de N2 a amônio, NH3, ou íons amônio, NH4+. Redução catalisada por enzima. Quem é essa enzima? É a Rhizobium. A Rhizobium, ela provoca que o N2 formando NH4, ela faz isso. E tem um processo na natureza chamado nitrogênase, né? N2 formando NH4. Então, isso daqui por meio da nitrogênase ou pela Rhizobium, que é essa enzima, 90% de toda a fixação natural de N2 passa por isso. E nos ecossistemas aquáticos são as cianobactérias que fazem isso. Bom, continuando, ciclo do nitrogênio, fixação atmosférica, transformação de N2 em NH3 através de fenômenos físicos como os relâmpagos e faíscas elétricas. Então é a forma natural de a atmosfera entregar o nitrogênio para a superfície. Aí vem, a produção de amônio por esses fenômenos atmosféricos é pequena, sendo praticamente negligenciável em face às necessidades dos seres vivos. Mas acontece, né? Agora, fixação industrial. Fixação de nitrogênio realizada por indústria de fertilizantes, onde se consegue uma elevada taxa de fixação de nitrogênio. Essa fixação ela provoca um alto consumo de energia. Fonte de hidrogênio é o gás natural, CH4, e provoca poluição, né? Na parte industrial, né? Agora, a nitrificação causada pelas bactérias faz o quê? A oxidação dos íons amônio produz nitritos como resíduos nitrogenados, que por sua vez são liberados para o ambiente ou oxidados a nitrato. Provoca a conversão dos íons amônio em nitrito e nitrato, que ocorre pela ação de bactérias nitrificantes. Vamos ver como é que é isso aqui, ó. Então ele vem de 2NH4+, que é um cátion, né? Ele é positivo, soma isso com 3 oxigênios e produz 2NO2 negativo, então ele é um íon, mais 2 moléculas de água, mais 4H, esse H é positivo, né? E continua a reação por 2NO2 negativo, mais oxigênio, que produz 2
NO3 negativo. Então, o produto final é 2NO3 negativo. Então, quem faz isso? Bactérias, plantas, algas que convertem compostos inorgânicos em compostos orgânicos. É uma cadeia alimentar. Então, aqui tem uma ilustração mostrando desde o alto, está escrito proteínas transformando em aminoácidos, que por sua vez vão se transformar aqui, ou seja, são NH2, né? Tem o ácido nucleico e as bases nitrogenadas, que também são NH2, e quem faz a remoção disso do grupo amina, está aqui um peixinho aqui embaixo representado, à esquerda, a maioria dos animais aquáticos, que acabam consumindo NH3 e formam no seu organismo amônia, então são animais amoniotélicos. Tem no centro da ilustração um elefante aqui, ó, mamíferos, muitos anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos, que eles acabam formando a molécula de ureia. Então, são animais ureotélicos. Então, veja, no animal aquático, ele usa NH3, está lá o nitrogênio. Na ureia entra NH2, mais carbono e mais oxigênio, né? Então o nitrogênio está lá fixado na ureia. E por último, tem aqui à direita um beija-flor, né? Um animal voador, está aqui representando aves, insetos, muitos répteis, gastrópodes terrestres, são aqueles que usam as conchinhas, né? Tipo caracol, né? Formando aqui uma molécula complexa do ácido úrico, né? Que são animais uricotélicos. E nesse ácido úrico aparece aqui, ó, HN, pelo menos umas 4 vezes aqui o HN junto com o carbono e oxigênio, né? Então é de onde retira o nitrogênio. Bom, agora entra a decomposição. Quando os organismos morrem, bactérias começam a atuar sobre a matéria orgânica nitrogenada, entre parênteses, proteínas do humus, por exemplo, liberando diversos resíduos para o ambiente, entre eles a amônia NH3, o nitrato NO3 e o nitrogênio N2. Então, é um processo de desnitrificação, ou seja, é a devolução do nitrogênio que estava no solo, que estava na vegetação, que estava nos animais, que estava no fertilizante, que foi feito pela indústria química. Como é que ele volta para a atmosfera? Bom, então ele parte do NO3 negativo, que é um daqueles íons que as bactérias do solo produzem, NO3 negativo, se torna NO2 negativo, que se torna NO, que se torna N2O e se torna finalmente N2, voltando para a atmosfera na forma de N2, devolvendo e fechando o ciclo após a decomposição, devolvendo, portanto, o N2 para a atmosfera. Então está escrito aqui, aparentemente indesejável, a desnitrificação é necessária, porque se não ocorresse, a concentração de nitratos no solo aumentaria de maneira desastrosa. Então veja que isso está em destaque, está escrito em azul aqui, ó, a concentração de nitratos no solo aumentaria de maneira desastrosa. E seria um problema, porque a gente teria muito nitrato nos solos e precisaria de algum outro mecanismo artificial para tirar o excesso de nitrato, né? Na natureza é bom que hajam ciclos, né? Para que sempre estejam circulando esses elementos. Apresento aqui finalmente uma outra ilustração, que é essa fixação do nitrogênio. Então ele parte lá do alto, ó, nitrogênio na atmosfera, N2. Esse nitrogênio, ele, à esquerda do gráfico da ilustração, ele está entrando aqui, ó, tem assim, tem uma parte marrom que pega a maior parte da ilustração de baixo para cima, que seria o solo, mas é um solo fofinho, né? Onde circula minhoca, circula tatu, né? Aquela parte superficial do solo. E acima tem a vegetação e tem as raízes aqui, mostrando elas enfiadas no solo. E essa vegetação está dentro na atmosfera, né? Então tem o nitrogênio aqui, ó, ele está entrando no solo, então tem uma seta aqui à esquerda, ele entrando no solo, e aí a primeira setinha
abaixo de uma plantinha com raiz aqui, está mostrando umas bactérias aqui, está escrito assim, bactérias fixadoras de N2 nos nódulos de raízes de leguminosas. Então isso é um processo de assimilação também do nitrogênio pelas plantas, mas em colaboração com as bactérias. Né? Depois tem uma outra setinha ainda lá para baixo, mostrando assim, bactérias fixadoras de N2 no solo. Então, elas formam amônia, que é NH4+, esse processo chama-se amonificação. Depois passa essa amônia para bactérias. Então, tem bactérias que produzem a amonificação, outras bactérias que provocam a nitrificação. Lembra? NH4+, e os nitratos e nitritos, né? O nitrato NO3- e o nitrito NO2-. Então tem as bactérias nitrificantes que pegam o NH4, tira esse nitrogênio, faz uma nitrificação e forma então o NO2- e forma o nitrato, né, o nitrito NO2- e o nitrato NO3, e devolve para a raiz das plantas. Né? E, ao mesmo tempo, tem bactérias desnitrificantes, que tiram o oxigênio dessas moléculas de nitrato e nitrito e separam o nitrogênio e agora devolve para a atmosfera. Então tem uma setinha saindo à direita aqui, do solo direto para a atmosfera. E no meio tem aqui mostrando um coelho, que o coelho é um comedor de plantas. Então o coelho assimila o nitrogênio pela alimentação, mas depois tem uma setinha aqui para dentro do solo, né, que o bichinho um dia vai morrer, e aí tem os decompositores, tanto das plantas quanto dos coelhos. Tem a setinha apontando para o meio do gráfico aqui, para baixo da terra, né? Os decompositores. Então são fungos e bactérias aeróbicas e anaeróbicas que tiram de novo o nitrogênio dos animais e das plantas mortas e entregam para as bactérias que formam de novo a amônia NH4, que entregam essa amônia para as bactérias nitrificantes, que vão formar de novo o nitrito NO2 e o nitrato NO3, que por sua vez outras bactérias desnitrificantes vão devolver o nitrogênio para a atmosfera, fechando o ciclo então. E assim fechou o ciclo do nitrogênio. E agora, o último é o ciclo do enxofre. O enxofre representado pelo elemento químico S. Esse aqui é outro terrível na atmosfera. Vamos ver as características do enxofre. O S de enxofre é o elemento essencial para a vida no planeta. O enxofre ele é nutriente-chave para a manutenção da vida. Então, por exemplo, a integridade estrutural de proteínas depende da presença do enxofre. O enxofre no estado oxidado, por exemplo, na molécula SO4-2, é o segundo ânion, porque ele é negativo, por isso que chama ânion, né? Mais abundante nos rios e oceanos. Então esse SO4-2, ele é abundante em rios e oceanos. É o principal agente causador de acidez em água de chuva. Isso é um problema ambiental seríssimo, que é a chuva ácida que nós já vamos ver. Né? Forma substâncias insolúveis com metais. Por exemplo, uma substância insolúvel é o Fe de ferro, S2, Fe, S2, em solos, sedimentos minerais. Isso aqui forma as chamadas carapaças ferruginosas nos solos, que impedem as raízes das plantinhas atravessarem o solo que tem muito FeS2. O ciclo do enxofre é o mais intensamente perturbado pelo homem. Então tem agora um outro slide, reservatórios de enxofre. São 42 slides, eu estou no slide 31, reservatórios de enxofre. Aí tem aqui a atmosfera. A atmosfera tem 0, são agora 5 zeros. 5 zeros. 0,00004%. Então, o enxofre está presente
nessa quantidade aqui muito pequena na atmosfera. Corresponde a 512 vezes 10 elevado a 12 gramas de enxofre. Na água do mar tem 11% de enxofre. Corresponde a 1.280 vezes 10 a 18 gramas por enxofre. Então veja que na atmosfera é 10 a 12, na água do mar é 10 a 18, 11%. Nas rochas é onde tem mais, 68% de enxofre. Também é 10 a 18, igual na água do mar, mas é 7.800 vezes 10 a 18 gramas de enxofre. E nos sedimentos, que também constituem materiais rochosos, 21%. Também é 10 a 18. É 2.375 vezes 10 a 18 gramas de enxofre. Então tem enxofre um pouquinho na atmosfera, bastante na água do mar, e muito enxofre nas rochas. Agora, o problema é tirar o enxofre da rocha e jogar ele na atmosfera. Esse que é o elemento poluidor. Então, aqui, o último gráfico, a última ilustração, que, repito, tem lá naquele texto dessa aula de Martins et al. 2003, está lá. Então, lá no alto, no centro da ilustração, está lá, dióxido de enxofre no ar. SO2. Lembrando que o S é o enxofre. Então, à direita é o que a gente chama de deposição seca. À esquerda é o que a gente chama de deposição úmida. A deposição seca, à direita, tem uma setinha escrito conversão do SO2 convertendo a H2SO4. H2SO4 é o dióxido, desculpe, é o ácido sulfúrico, o famoso ácido sulfúrico, perigosíssimo. Ele atravessa qualquer material que você pingar, né? Ou o SO4-2. E isso causa deposição seca. A deposição seca vai cair nos oceanos, vai cair nos rios, vai cair na superfície. E à esquerda está, de novo, essa conversão do H2SO4, SO4-2, mas agora nas nuvens, caindo na forma de chuva, chamada deposição úmida, que também cai agora lá na parte inferior esquerda da ilustração, na vegetação. E a vegetação, ela, ao ser queimada, ou mesmo ela respirando, ela devolve o SO2 para a atmosfera. Outra forma de devolver o SO2 para a atmosfera é erupções vulcânicas. Então, aqui no centro da ilustração tem um vulcão, e no material emitido pela erupção vulcânica tem o SO2, que pode ser emitido diretamente para a atmosfera ou formando compostos na atmosfera, junto com compostos emitidos pela queima de combustíveis fósseis. Então, tem também aqui no centro da ilustração à direita, um carro, uma indústria com chaminé, saindo o SO2 diretamente para a atmosfera, o SO2 devolvendo, ou indo para compostos reduzidos, que são outros compostos na atmosfera, junto com a parte aqui última, que é inferior desse gráfico à direita, que são emissões oceânicas de algas. Então, as erupções vulcânicas, a queima de combustíveis fósseis e as emissões oceânicas de alga formam compostos reduzidos na atmosfera que precisam ser oxidados para devolver o SO2 para a atmosfera. Então, o que está acontecendo aqui? Existe um ciclo até simples de SO2 na atmosfera, ou seja, cai SO2 nos oceanos e nos continentes por uma deposição seca ou por uma deposição úmida, e esses animais e as erupções vulcânicas devolvem para a atmosfera. E tem um processo de reações químicas na atmosfera, de oxidação, que devolve esse SO2. O problema é que se adicionou a queima de combustíveis fósseis pelo ser humano, que está mandando muito SO2 para a atmosfera. E agora vamos ver o próximo slide, chamado ciclo de enxofre. A tabela está escrito aqui: estimativa de emissões globais de enxofre atmosférico de origem natural e antropogênica. Grama de enxofre por ano. Então são 3 colunas.
À esquerda tem as fontes, no centro, hemisfério norte, e à direita, hemisfério sul. Então tem aqui vulcões. No hemisfério norte, 3 vezes 10 a 12. No hemisfério sul, 2 vezes 10 a 12. Então tem mais vulcões no hemisfério norte. Fonte, aerossol marinho, 19 vezes 10 a 12 no hemisfério norte e 25 vezes 10 a 12 no hemisfério sul. Então tem mais oceanos no hemisfério sul. Então aerossol marinho manda mais. Biogênico, 54 vezes 10 a 12 no hemisfério norte, 44 vezes 10 a 12 no hemisfério sul. O natural total, 76 vezes 10 a 12 no hemisfério norte, 71 vezes 10 a 12 no hemisfério sul. E o antropogênico total, no hemisfério norte, 98 vezes 10 a 12, e no hemisfério sul, 6 vezes 10 a 12. Então, quem é que está desgraçando o mundo? É a população do hemisfério norte, mandando 98 vezes 10 a 12, que é mais do que o natural total, que é 76, somado o biogênico, aerossol marinho dos vulcões. O ser humano do hemisfério norte é que está mandando muito, 98, e ainda junto com o do hemisfério sul, que é 6, isso vai para 104, né? 104, que é muito acima dos 76 gramas de enxofre por ano, mas é vezes 10 a 12, né? Bom, vamos lá. Outro slide, ciclo do enxofre. Atividades humanas antropogênicas geram o SO2. Queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa, maior concentração em países ricos. No hemisfério norte é a maior concentração, como nós vimos. O hemisfério sul é a menor concentração. O SO2 forma o SO4, quando ele mistura com oxigênio, e forma a chuva ácida. Então, a chuva ácida é porque ela tem H2SO4 na sua composição. Nas emissões naturais é de 40 a 85 toneladas por grama por ano, e as antropogênicas vão de 73 a 80 toneladas por grama por ano. A chuva ácida, como é que ela forma? OH, a hidroxila, é a reação, mais o SO2, formando HOSO2. Outra reação, HOSO2 mais o O2, forma HO2 mais SO3 negativo, ele é um íon. Essa reação continua, SO3 negativo somado com água, H2O, vai formar finalmente o H2SO4, que é o ácido sulfúrico terrível, que dependendo da concentração dele, se ele está mais ou menos diluído em água, ele é terrível para a agricultura e para as cidades, né? Então ele causa prejuízos ecológicos e econômicos, danos às florestas, à fauna e flora aquáticas, aos materiais de construção. Na flora aquática está queimando e matando corais, por exemplo, né? O pH da chuva varia entre 4,5 e 5,6, por isso que é ácido, que fica acima de 5. Aerossol de sulfato causa degradação da visibilidade, menos dispersão da luz. Ou seja, aerossol de sulfato, o que é isso? É um particulado desse SO4, SO2, SO3 na atmosfera, que causa também diminuição da visibilidade. É um aerossol. Nós vamos falar bastante de aerossóis ainda nesse curso. Queima de carvão e emissões de vulcão, provocando o SO2 e o HCl, que é o ácido clorídrico na atmosfera, que também o ácido clorídrico é uma fonte de hidrogênio para o ácido sulfúrico, né? Bom, ele é outro slide. Ele é um elemento reativo, que é um grande número de compostos de enxofre. Ele reage aqui com, ou melhor, desculpe, o NOx dele, que é o número de oxidação, né, que, ou seja, é o potencial que o enxofre tem de se ligar com o oxigênio, o NOx, varia entre -2 a +6, ou seja, desde um íon a um cátion, né? -2 e +6 é a quantidade de elétrons que o enxofre pode trocar com os oxigênios, né? De novo, ele é um elemento essencial para os organismos vivos que assimilam e emitem compostos de enxofre.
O ciclo biogeoquímico do enxofre compreende um conjunto de transformações entre as espécies de enxofre presentes na litosfera, hidrosfera, atmosfera e biosfera. Compostos de enxofre gasosos, SO2, que é liberado na combustão, o H2S está nas águas ou regiões úmidas do continente, são as chamadas condições anaeróbicas, onde a água está parada, não circula oxigênio e as bactérias estão produzindo H2S. Emissões vulcânicas provocam H2S. Só para vocês terem uma ideia, esse H2S é o que provoca o cheiro do ovo podre. Tá? Então, em áreas vulcânicas ativas, tem um cheiro de ovo podre. Eu presenciei isso no Japão, em áreas vulcânicas do Japão. Eu visitei pelo menos 2 vulcões ativos no Japão e chega a mexer com o estômago da gente. Chega a virar o estômago mesmo de tão podre que é o cheiro desse ovo podre. Tá? Bom, tem o H2S produzido nos oceanos, ou seja, em áreas onde não circula o oxigênio, a partir de solo e vegetação, queima da biomassa e emissões industriais. Na cidade de Cubatão, no litoral de São Paulo, eu visitei várias vezes grandes piscinas a céu aberto de H2S, tornando o solo todo branco, onde aquela água está, diluída com H2S, um cheiro de ovo podre, né? Que são as indústrias de adubo e fertilizantes de Cubatão, do estado de São Paulo, tremendamente poluidoras. Né? Bom, outros compostos de enxofre é o dimetilsulfeto, representado pela sigla DMS, dimetilsulfeto, emitidos por fitoplânctons na superfície do oceano. SO4-2, ele é um íon, forma mais comum de enxofre encontrada na água, agregado a partículas de água, o spray que forma por cima da água do mar. Tem o SO4-. Está acabando. Compostos reduzidos de enxofre, principalmente o sulfeto de hidrogênio, o sulfeto de hidrogênio é o H2S, que é o cheiro do ovo podre, né? São formados por atividade bacteriana anaeróbica, no processo de oxidação de carbono orgânico a dióxido de carbono e redução de sulfato SO4-2 ao sulfeto S-2. Parte deste, que é o sulfeto, ao reagir com íons metálicos, é fixado na litosfera na forma de rochas e sedimentos. Compostos reduzidos de enxofre, como sulfeto de hidrogênio, o ovo podre, né, o H2S, o dimetilsulfeto, o DMS, né, ou a fórmula química dele, CH3SCH3, o sulfeto de carbonila, que é o COS, COS, e o disulfeto de carbono, que é o CS2, são voláteis e rapidamente escapam para a atmosfera. A transformação desses compostos na troposfera, onde a gente vive, é oxidante, a troposfera, exibe tendência aos estados de oxidação mais altos. Bom, e por fim agora, eu apresento aqui o desenho da molécula do sulfeto de hidrogênio, H2S, a do ovo podre. Então tem aqui, olha, uma esfera grande de enxofre, amarelinho, porque a cor do pó do enxofre é amarelinho, com mais 2 bolinhas pequenas de hidrogênio, uma à direita e a outra abaixo, ligada por 2 tubinhos, né, que é a molécula química, né, H2S. Então são 2 de hidrogênio, 1 de enxofre. Está escrito aqui, é o principal gás reduzido de enxofre liberado de ecossistemas terrestres. Fontes incluem vulcões, vegetais e solos, queima de biomassa, oceanos e atividades industriais. Representa 1% do total do enxofre emitido por vulcões. E aqui as reações químicas são: o OH hidroxila mais esse sulfeto de hidrogênio, H2S, forma água, H2O, mais HS. Esse HS mais o ozônio, O3, forma HSO mais O2, que é o oxigênio. Outra reação, HSO mais o ozônio, forma HSO2 mais oxigênio, O2. E outra reação,
esse HSO2 mais oxigênio forma HO2 mais SO2, devolvendo então o enxofre para a atmosfera. Agora, fórmula química do dimetilsulfeto, do metano, tiol e do dimetilsulfeto DMS. Então, o dimetilsulfeto ele é o CH3SCH3. Então, e o metano tiol é o CH3SH e o dimetilsulfeto DMS é o CH3SSCH3. Então tem aqui umas bolinhas amarelas de enxofre, com bolinhas de carbono em azul, conectadas por tubinhos. Tem o hidrogênio, que está a bolinha bem pequenininha em cinza, também conectadas em tubinho. Então a gente percebe assim, o enxofre ele está no meio, e conectado a ele tem um ou dois carbonos, e conectados aos carbonos estão o hidrogênio, ou o hidrogênio conectado ao enxofre. E aí são gases reduzidos de enxofre. O DMS é emitido, que é o dimetilsulfeto, né? É emitido por algas marinhas e fotossíntese de fitoplâncton e constitui a maior emissão de enxofre na forma reduzida, e o fluxo de DMS estimado em 16 toneladas por grama de enxofre por ano. Agora tem o CS2, que é o disulfeto de carbono, e tem o OCS, ou COS, né, que é o sulfeto de carbonila. Bom, o disulfeto de carbono, ele tem no meio um átomo de carbono, uma esfera azul menorzinha, conectado com dois tubinhos à direita e à esquerda de enxofres amarelos, duas esferas bem grandes. E o sulfeto de carbonila, o COS, ele tem no centro o carbono, uma esfera azul, à sua esquerda tem uma esfera vermelha, que é o oxigênio, ligado por um tubinho, e à sua direita tem uma esfera grande amarela, que é o enxofre. Então esse CS2, que é o disulfeto de carbono, é um gás reduzido de enxofre emitido tanto por fontes biogênicas quanto antropogênicas, e o COS, ou COS, é o gás de enxofre mais abundante na atmosfera, emitido e absorvido pela vegetação e também produzido pela oxidação do CS2. E por último, o dióxido de enxofre, SO2, o trióxido de enxofre, SO3, e o ácido sulfúrico, H2SO4, em que o SO2 mais o SO3, ele origina um SO X minúsculo, portanto pode variar a quantidade de oxigênio, são liberados principalmente na queima de combustíveis fósseis. O SO2 é também um produto de oxidação de gases reduzidos de enxofre. O SO3 intermediário na oxidação do SO2 e precursor do H2SO4. Tanto na molécula do dióxido de enxofre, como do trióxido de enxofre, quanto no ácido sulfúrico, o enxofre é central. Ele apresenta uma esfera amarela de enxofre grande, conectada por tubinhos, ou à direita, ou à esquerda, ou abaixo, de esferinhas vermelhas de enxofre, todos conectados por tubinhos. No SO2 tem 2 oxigênios conectando com enxofre, no SO3 são 3 oxigênios conectando com enxofre, e no H2SO4 são 4 oxigênios conectando no enxofre, e um desses oxigênios está conectado por um outro hidrogênio, formando aqui duas pontes de ligação, dando o H2, tá, do SO4. E assim é fim. Agora, depois de 1h43, encerramos aqui essa gravação.